Seja bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Olha só, comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula, hoje, amadinho, vai ser linguagem e comunicação. Você ainda continuando, nossa segunda aula, falando do nivelamento. Beleza? Do nivelamento na nossa língua portuguesa. Todos os conteúdos que você já estudaram no primeiro, no segundo e agora revisando no terceiro, tá certo? Temos aqui um texto, tá? De uma leitura complementar que vocês já receberam aí para pré-requisito para essa aula, tá bom? A autora é Grácia Passos, sobre o que? O texto, a linguagem, a língua e a fala e o discurso, tá bom? Então, com certeza vocês já fizeram a leitura. E vamos lá, olha só, nivelamento, comunicação e linguagem. O que nós teremos aqui? Língua, linguagem e fala, elementos da comunicação e funções da linguagem. Ó, terceirão sempre começará, olha só, com texto, tá bom? Hoje aqui uma redação da Giovana Gamba Dias, do Enem de 2021, beleza? Sobre invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Acompanhem comigo. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita. Como se pode notar, a partir de alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Tal situação ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que, desde 1500, os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer, visão ao lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Logo, assim como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de sentimento de identificação como brasileiro. Desse modo, a posse de documentos, como a certidão de nascimento, funcione como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal da sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Ademais, percebe-se que o principal entrave que impede tantas pessoas não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual temos como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico, é idealizada para ser explorada. Nota-se, então, que devido a essa disfunção no sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento de registro. Assim, a partir dessa educação falha,
forma-se um ciclo de desigualdade observada no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE, já que assim como afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso à educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições de precária cidadania, como a observada a partir do alto número de pessoas sem registro no país. Portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser desenvolvida. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de ação à certidão, a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros debates acerca de importância do documento do registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. Muito bem. Então aqui nós temos um texto dissertativo, né, uma produção de Giovana Gamba Dias e ela tirou nota 1000 no Enem de 2021, né? Você percebeu aí que houve, né, o texto correu, tá certo? Houve um entendimento, ela foi clara, ela usou corretamente os elementos coesivos, os conectivos. Você percebe que a estrutura do texto dissertativo tá bem marcado, né? Tanto aqui introdução, desenvolvimento e a conclusão. Houve uma proposta de intervenção, tá certo? E ela também fez a retomada lá do tema, né? Sobre a questão do registro civil. Belezinha? Mas vamos lá dando sequência, amadinho, que vai ter uma aula exclusiva sobre a produção textual do texto dissertativo argumentativo, tá certo? A nossa temática tá aqui, ó, comunicação e linguagem. E aí, amadinho, você sabe a diferença? O que você entende por comunicação? O que é comunicação? O que é linguagem? E aí, vamos começando analisando, ó. Olha só, trouxe aqui um gênero textual, olha só, uma campanha publicitária. E aqui tem tudo a ver. Linguagem e comunicação. Quando que acontece essa linguagem? Quando que há uma comunicação? Você faz de conta que você está passeando, caminhando num parque e de repente você encontra um amigo. Às vezes só no olhar você já comunicou com a pessoa. Belezinha? Então, houve aqui aquela linguagem do olhar, troca de olhares, tá certo? De dar bom dia, acenar. Às vezes não precisa fazer nenhum gesto. Belezinha? Então, vamos analisar aqui essa campanha aqui publicitária. A vida é feita de conversas. Basta uma para salvar vidas. Doe órgãos, doe vida. Para ser um doador, converse com a sua família. Então, aqui você percebe, né, que é um texto publicitário porque é uma campanha, né? Tanto aqui tem a questão do Ministério da Saúde, tem o SUS, tá certo? Que você já vê aqui, deixa eu ver se eu coloquei a canetinha, amadinho. Olha só, olha aqui. Quem tá fazendo essa questão da campanha? Quem tá por trás, né? E a pessoa que lê, será que ela entende a mensagem? Para que foi feita, né? O que se trata? Não? De dor, né? Que é a questão de doar órgãos, tá certo? Para você ser um doador, beleza? Então, há uma comunicação também em texto publicitário.
Outra aqui para vocês, outro gênero textual aqui, ó, que você começa a ver qual é a mensagem que transmite cada gênero textual. A proteção de todo está nas suas mãos. Olha só, será que houve comunicação? Opa, será que é uma linguagem? Aqui é a linguagem o quê? A linguagem verbal e não verbal. Lembrou lá? Isso, aqui nesse gênero aqui, faz uso das duas linguagens, linguagem verbal e não verbal. Lembrando lá que a não verbal já diz tudo, né? Não verbal usa somente as imagens e a linguagem verbal vai ter uso das palavras. Então aqui, como tem a presença dos dois, então é uma linguagem mista, tá certo? E qual é a mensagem que está passando aqui? Que a pessoa tem que ter mais cuidado, tem que higienizar o quê? As mãos, tá certo? Como ele diz assim, a proteção de todo está nas suas mãos. Chegou, né? Ainda mais naquele período, nesse período que a gente está passando, né? Agora, nesse momento, essa questão da pandemia, né? Que porque acabou a pandemia não, amadinho, né? Vamos cuidar, né? Fazer a nossa higiene, né? Saiu, chegou à sua casa, vai lá, passa um alquinho, lave as mãos, tá certo? Querendo ou não, você vai comer algo, você também tem que lavar as mãos, tá vendo? Para proteção, para a sua saúde e também a saúde dos seus familiares, beleza? Então, vamos lá então, amados. Linguagem, o que temos aqui nesta primeira imagem aqui, ó? Olha só, quem gosta desse período festivo de dança? Aqui, o período que eu sei que é a dança. Que dança é essa? A dança junina, né? Quadrilha. Por que eu sei? Porque eu estou fazendo a leitura através dos casais, dos brincantes que aparecem aqui na imagem. E vocês sabiam que também a dança é um tipo de linguagem? Outra também que é um tipo de linguagem é a música. Também é um tipo de linguagem. Então, qual é o conceito que a gente traz de linguagem? O que é linguagem, né? Todo o sistema, olha só, todo o sistema de sinais convencionais que nos permite o quê? Realizar atos de comunicação. Beleza? Ouvir uma comunicação, já sabe que é uma linguagem, você já começa a interpretar. Quando você chega aí, amadinho, na sala, a professora consegue ler se seu estado de espírito se você está bem, se você está preocupado, se você está feliz, porque o nosso corpo fala, entendeu? E é um tipo de linguagem. Então, nós temos aqui a música, tá certo? Ó, como que eu sei da música? A música, um pagode, uma MPB, um rock, não importa o estilo, mas é um tipo de linguagem. Tem dia que você vai tá indisposto, aí você vai colocar uma música calma? Não, você vai ter que colocar uma música agitada, bem alegre, eletrônica, que rapidamente vem aquela energia, pronto, já muda o comportamento, não é mesmo? Dá força. Outro tipo de linguagem aqui também, nós temos o teatro, a pintura, tá certo? Você vai ao museu e começa a observar. Cada um vai interpretar de uma maneira diferente. Então, está transmitindo o quê? Uma mensagem. Então, a pintura é um tipo de linguagem, tá bom? O teatro também. Então, as línguas naturais, olha só, espanhol, português, francês, inglês, também, olha aqui, ó, as línguas naturais, português, espanhol, francês, inglês, etc. A fotografia, a moda, a culinária, viu só? Se você olha uma foto lá do tempo que você era bebezinho, né?
Olha, ou então mais novo, assim, de 2, 3 anos, algum fato você vai lembrar, vai passar uma mensagem. É uma recordação. Beleza? E quais são, né, amado, que eu já iniciei falando assim, os tipos de linguagem. Eu falei da linguagem não verbal, da linguagem verbal e da linguagem mista também, como híbrida. Presta atenção. Quando eu tenho uma linguagem não verbal, já diz tudo. Ausência de verbo, ausência de palavras, tá bom? Linguagem não verbal, vai ser somente imagem. Veja aqui no quadrinho, né, da turma do Maurício de Souza, aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? O Cascão e o Cebolinha. Qual é a mensagem que você consegue? Né? Qual a mensagem? Qual a leitura que você faz? Os dois vão caminhando tranquilamente e de repente começa a ventar. Venta aqui, venta ali e de repente, olha só o que acontece. Olha a situação, né? Olha a expressão aqui, tanto do Cascão quanto do Cebolinha. Eles gostaram dessa ventania, né? Dá uma sensação de medo, não é mesmo? E desanimado, decepcionado, porque estava todo limpinho e de repente vem e suja todo, não é mesmo? E a linguagem verbal? O que nós temos na linguagem verbal? Vai ter o uso das palavras, ó, placas, né? De trânsito, ó, obras a 300 metros. É claro, a linguagem verbal está aqui, ó. Já está passando a informação para você, beleza? Já passa a mensagem. E a linguagem mista, que é a híbrida, mista já diz tudo, né? Vai ter as duas, né? Vai ter a presença das duas, tanto da imagem quanto das palavras. Então, quarentena. Prontos para a aula de mergulho? O que aconteceu? Olha só, naquele período, né, amado, no tempo da pandemia, que ninguém podia ficar saindo, a gente... Aí teve bastante essa questão, aula de natação. Vamos supor aqui, ó, aula de mergulho. Online, pela televisão, não presencial, né? Então aqui eu tenho o quê? Uma linguagem mista. E aqui o Amadinho usou o próprio aquário. Como que vai aprender a mergulhar num aquário? Não é mesmo? Vamos lá! Linguagem verbal. Vamos lá, o conceito que nós temos aqui, ó. Aquela cujos sinais utilizados para atos de comunicação são as palavras. Isso aqui já falei, né? A linguagem verbal, ó, vai ter palavra, tá certo? A mensagem escrita. E a linguagem não verbal não vai utilizar palavra, não vai utilizar verbo. Beleza? Só vai utilizar o quê? Imagem. Então, temos aqui o seguinte, esta aqui na primeira imagem, aqui, ó, a pessoa com a bandeira, para finalizar a corrida, dizer que chegou ao ponto, né, final da corrida, a chegada. Temos também a linguagem não verbal, o semáforo, tá certo? Sinal de trânsito, as placas aqui, ó, tudo passando uma mensagem. Ou seja, aqui é a linguagem não verbal, só tem imagem. E a linguagem mista, o que vai acontecer? O uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal para a construção da mensagem. Temos aqui a placa, né? Aqui, ó, direita, livre no vermelho, preferência dos pedestres. E aqui, sorria, você está sendo filmado. Presta atenção. Então, aqui nós temos o quê? Uma linguagem mista. Mais exemplos aqui para vocês, tá certo? Placa, silêncio, por favor. E não verbal. Olha essa charge aqui, esse gênero textual maravilhoso que o Enem adora cobrar, tá certo? Qual é a mensagem que você, amadinho, consegue tirar dessa charge aí? Qual é a crítica que o cartunista faz? O que nós temos aqui? Um rapaz, né, um senhor, né, na frente da sua calçada, desperdiçando o quê? Água. E logo
bem aqui, ó, você vê uma pessoa colocando a canequinha para pegar uma água, mas com certeza essa água para tomar. Beleza? Tá lá no esgoto. Ok? Então, desperdício, tá nem preocupado com a questão do meio ambiente. Beleza? Então, mista ou híbrida, ó, quando tem as duas, a verbal e a não verbal. Então, aqui, os tipos de linguagem. Beleza? A linguagem verbal e o signo linguístico. Vamos lá, essa questão do significado e o significante. Vamos entender. A linguagem verbal tem como significado signos linguísticos, também constituído por um significante e por um significado. Presta atenção, amadinho. Ó, o mesmo significado é representado por significantes diferentes. Nós temos aqui um gato. Quando eu falo a palavra gato, o que vem? A imagem do animal. Mas também, dependendo da situação e do contexto, você pode imaginar outra coisa. Esse gatinho aqui, pode ter aquele gatinho mais peludo ou aquele mais magrinho. Não tem problema, mas você sabe que é gato. Mas se eu colocar algo, icon, aí, ó, vai ter somente o quê? O som. E o significante? O significado, vai vir alguma coisa? Não. Então, para ter sentido é necessário o quê? Significante e significado. Beleza? E aqui, ó, a questão do gato. Tem gato, olha só, se falar lá no português, no inglês, francês, italiano, a questão da palavra gato vai todo relacionado à questão do animal. Beleza? Vamos lá então. A língua é um bem pessoal na medida que é um bem coletivo. Olha só, é um bem pessoal com um bem coletivo. Porque é necessário você... Não adianta... A gente tem que entender o código, né? Ó, eu não tenho habilidade no inglês. Tem a língua inglesa. Mas haverá comunicação? Não, é necessário entender o quê? O código da língua inglesa. A língua é a maneira particular como a linguagem verbal se realiza nas interações de um grupo social específico. Olha só aqui Ferdinand de Saussure. O que ele fala? O objetivo da linguística seria a língua, em oposição à fala. Essa visão de língua excluía tanto a sua realização concreta pelos falantes quanto a sua evolução ao longo do tempo. Isso aqui é fala de Saussure na linguística. E a fala, amadinho? Cada um tem a sua maneira de falar, de se expressar. Olha aqui, a minha é diferente da sua. Então, a fala é individual. Tem pessoas que falam mais, assim, com maior velocidade, outro mais lento, outro mais baixo, outro mais intenso, mais grave, assim por diante, tá bom? Sendo a forma como o indivíduo se comunica de maneira oral, aqui, como eu estou fazendo aqui com vocês, fazendo uso da linguagem verbal, beleza? A fala individual, oral, beleza? Olha aqui como você percebe aqui na figura. Uma pessoa, quando a pessoa está falando, tem outras que gesticula bastante, outra não, outros mais tímidos e assim por diante. E falando da questão dos elementos, né, da questão da linguagem, comunicação e comunicação e linguagem, há necessidade de a gente aprender o quê? Os elementos da comunicação, né? Como que vai acontecer um diálogo? A pessoa sozinha não conversa, amado. Ela fala sozinha, mas conversar é necessário ter um
uma outra pessoa, tá? Porque tem que ter o emissor e o receptor. Então, vamos começando aqui pelo emissor. É aquele que emite, ou seja, que pronuncia ou envia uma mensagem. Também chamado de quê? De remetente. Por exemplo, você está aí no celular, tá certo? Vai mandar mensagem para sua mãe. Então, você é o remetente, você é o emissor. A sua mãe que vai receber a mensagem é a receptora. Então, o que é o receptor? É aquele que recebe a mensagem, aquele que escuta na hora do diálogo. Temos aqui mensagem, é o conteúdo expedido, enviado, o assunto, o contexto. Faça de conta que você quer passear lá no parque, mas só que você não pediu permissão da sua mãe. Aí você envia a mensagem. Então, esse conteúdo de pedir permissão à mãe para ir ao parque é a mensagem. O código, o modo como a mensagem é transmitida, escrita, fala, gesto. Então, o código, né, é como que você vai passar essa mensagem. E o canal? É a fonte de transmissão da mensagem, que você pode usar revista, livro, jornal, rádio, TV, celular, e-mail, telefone, carta. E aqui você já percebe que essa árvore aqui, ó, tem vários meios para fazer o quê? A comunicação. Então, vários canais. E o contexto? Aqui nós temos o contexto, tá certo? É a situação que envolve o emissor e o receptor. O que você consegue interpretar nesta imagem aqui, ó? Reconheceu alguém? Sim, né? São os professores da mediação tecnológica. Aqui, ó, numa escadaria, altas conversas. Ó, tem pessoa que conversa aqui com toque, tem que triscar na outra, né? Não tem essa mania de estar conversando e triscando, fazendo um toque na pessoa. Se a pessoa não pegar, não consegue conversar, a pessoa tem que olhar para ela. Às vezes você está conversando, tá, ele não está olhando, ei, olha para mim. Não, estou te ouvindo. Não acontece isso, amadinho? Então, a situação a que a mensagem se refere também chamamos de referente. Então, esse referente é o quê? O contexto. Tá certo? Então, aqui para vocês, olha só, um esquema, tá? Para você entender. O emissor, o que é o emissor? Olha só, produtor, o que pronuncia ou envia mensagem. E para enviar a mensagem, há necessidade de quê, amadinho? De quem? De um destinatário. Esse destinatário é quem? O receptor, aquele que vai receber a sua mensagem. E temos aqui a mensagem, é o texto, tá certo? E qual é o código que você vai usar? A língua. Que língua? A língua portuguesa. E qual é o canal que você pode utilizar? Olha só, você pode utilizar o celular, você pode utilizar um e-mail, entendeu? Você pode utilizar o telefone fixo, tá certo? Um bilhetinho. Então, tudo isso que eu falei, olha o que? É fonte de transmissão de mensagem. É o meio que vai veicular a sua mensagem, tá certo? E referente a quê? Ao contexto, qual o assunto, beleza? E em relação aos elementos da comunicação, também está ligado às funções da linguagem. Cada uma tem a questão das funções da linguagem. Cada função tem um objetivo. Se eu tenho uma função que é referencial,
Ou vou usar o quê? A linguagem denotativa, aquela linguagem informativa, a linguagem o quê? A linguagem objetiva, referencial, denotativa, a linguagem do dicionário, que é uma linguagem... o teu objetivo é passar o que é, nada de fantasiar, beleza? Ela é objetiva. Então, a linguagem objetiva, direta, e é escrita o quê? Na terceira pessoa do singular. É a linguagem usada nas notícias de jornais e nos livros científicos, tá certo? Então, aí vai usar a função referencial ou denotativa. Como aqui no exemplo, ó. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto e as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre os quais 3 mulheres. Então, aqui está fazendo uso da linguagem informativa. O objetivo é informar o leitor. Aqui nós temos a linguagem o quê? Aqui, outra aqui para vocês, ó. Numa cesta de vime, temos um cacho de uva, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde, uma maçã vermelha e uma pera. Tá? Ela não está sendo objetiva, não está sendo clara, então é uma linguagem informativa, é uma linguagem tem função referencial. Beleza? Agora, a emotiva é aquela fala expressiva. A emotiva já diz tudo. Eu vai ser subjetiva, tá certo? Quem que vai estar centralizado? O eu, né? O emissor. Então, nós temos aqui, ó. Revela a sua opinião, a sua emoção. E, geralmente, quem vai predominar é a primeira pessoa do discurso, tá certo? Olha só, aqui no exemplo. Estou muito orgulhosa, meu filho. Você foi aprovado em uma universidade federal. Ó, estou. Quem que fala estou? Eu. Então, aqui, pelo verbo, você já sabe aqui, ó, que é da primeira pessoa. Tá certo? Mais outra aqui, um gênerozinho aqui, uma gravura aqui para vocês, ó. Uau, eu venci. Eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, olha aqui as marcas, né? Ó, né? Os pronomes, né? Marcando a primeira pessoa, tá certo? Então, função emotiva, é a função expressiva. E a função apelativa, também conhecida como conativa ou injutiva, é aquela que vai tentar o quê? Focar no receptor, em você aí, principalmente as propagandas, tá certo? Ó, centraliza-se no receptor. O produtor do texto procura influenciar o comportamento do intelector. Quem? O receptor, tá certo? Ó, tá com raiva do namorado? Morde aqui. Olha só. E aí você vai observar os verbos, né? No imperativo, dando sempre uma ordem, tá bom? Tentando convencer. Compre aqui e concorra a este lindo carro. Então, aquele verbo de persuasão, né? Para convencer você a algo. Então, temos o quê? A função conativa ou apelativa. E a função fática é aquela que vai testar o canal, tá certo? Ó, eu quando falo tá certo, tô entendendo? Eu tô testando o canal com vocês. Aí eu tô usando a função fática. Centralizada no canal tem como objetivo estabelecer e encerrar o contato. Olha aqui o exemplo. Papai, sim, minha filha, podemos conversar? Claro que podemos. É sobre esse meu nariz. Olha só. E aqui, alô? Oi, tudo bem? Então aqui, ó, testando alô, alô, testando. Então aqui é a função fática. E a função poética? Ela vai fazer uso o quê? Da linguagem conotativa, a linguagem figurada, amadinho. Tá certo?
para ficar mais expressivo, mas só que você vai ter que ficar ligado à questão da estética, a estrutura, beleza? Centra-se na construção da mensagem propriamente dita, utilizando recursos imaginativos, linguagem conotativa, figuras de linguagem. Veja o primeiro exemplo, ó. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Só fazendo jogo, né? Fazendo uso da literação, da assonância, tudo da figuras de linguagem, das figuras sonoras. Já na segunda, olha só a mensagem e olha a estrutura do texto de Milor Fernandes. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Olha só, o que isso quer dizer? Que ele saiu já tonto, bêbado, amadinho, trocando as pernas, né? Tropeçando. Beleza? Então, a função poética. E, para finalizar, né, essa questão das funções da linguagem, nós temos aqui a função metalinguística. Que vai centralizar em quê? No código. Usa a linguagem para falar dela mesma. Ou seja, nós temos um bom exemplo do dicionário, o verbete do dicionário. Lá tem palavra explicando a própria palavra. Olha aqui o exemplo. Trovão, substantivo masculino, forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Então, usa a palavra para explicar outra palavra. Mas a metalinguística não acontece somente com as palavras. Você pode usar também, ó, quadros. Aqui é um bom exemplo. O que nós temos aqui? Um pintor fazendo o seu próprio, né? Retrato, beleza? Pintura fazendo a outra pintura. E assim acontece também com a questão de poema, falando da própria poesia, do próprio poema. Beleza? E isso tudo a ver quando alguém também vai falar de um romance, de uma história, e vai explicando a própria história, fazendo a própria definição. Belezinha? Eu me molhei aqui, mas não tem problema não. Então, amadinhos, aqui encerramos o nosso primeiro momento e aguardo vocês lá na nossa revisão. Até lá!